Bom dia, nono ano. Hoje iremos abordar os aspectos econômicos da Europa. Vamos abordar as páginas 238 até a página 242. O continente europeu foi palco de vários movimentos que influenciaram todo o mundo, tanto em aspectos políticos, mas também econômicos. Entre esses movimentos, podemos citar a Revolução Industrial e as duas guerras mundiais. Então, pessoal, como a gente já conversou, toda a organização social que nós temos hoje tem como base os costumes da Europa. Então, a gente tem um conhecimento, a nossa ciência, toda ela é uma ciência, um conhecimento de origem eurocêntrica. Temos então a Europa como o centro do mundo. Por mais que eles não sejam os representantes financeiros disso hoje, atualmente, o conhecimento em si gerado e distribuído pelo mundo, boa parte do mundo, esse conhecimento é um conhecimento eurocêntrico, ok? O surgimento do capitalismo se deu também na Europa, muito por conta do feudalismo, em que cada feudo era uma unidade de produção básica. Nasce aí, pessoal, então, uma ideia de linha de produção. Então, cada feudo era responsável por uma produção ou alguns produtos, ok? Em que havia uma troca ali, né, entre outros feudos, ok? Então, nasce de uma maneira muito inicial, não muito clara ainda, além da linha de produção, né? Mas também um início de divisão de classes sociais. Então, essas classes sociais elas não foram definidas nesse período, porém, dentro de cada feudo já havia uma certa divisão, ok? Não muito clara, mas havia essa divisão aí de classes. Tá? Como o comércio ganhou importância, um outro componente no futuro seria o principal articulador do capitalismo, que era o dinheiro, né? Dinheiro, né? E os bancos, pois ele iria financiar a linha de produção de mais produtos. Então, o que ocorria? Os feudos eram responsáveis por produzir determinados produtos. Essa produção ela tinha que aumentar por uma questão de consumo, né? Havia um consumo maior, né? Uma necessidade de consumir determinados produtos maior. E se o consumo aumenta, eu tenho que aumentar a minha produção. Então, vamos supor, tinha uma fabricação de calçados. Então, essa fabricação de calçados era feita por mim e por meus familiares. Porém, na tentativa de suprir essa maior demanda por sapatos, eu tinha que contratar pessoas. Esse, esse novo contrato, né, contratar novas pessoas, me exigia mais dinheiro. Quem me socorria nesse momento? Eram os bancos. Na hora de comprar alguma ferramenta nova, quem me socorria? Era os bancos. Então, eu deixo de ter uma produção totalmente familiar e começo a contratar pessoas de fora. Então, aquele provérbio filho de peixe, peixinho é, nasce daí. Ah, fulano é advogado, o filho dele também vai ser advogado.
Tá? Então essa ideia do filho de peixe, peixinho, nasce disso aí. Tá? Porém, nessa época do feudalismo, na busca de mais recursos financeiros, mais dinheiro, né? O comércio ele perde importância. Então, se eu conseguia produzir grande quantidade de produtos, consequentemente eu iria vender mais e teria mais dinheiro. Então, aos poucos, esse acúmulo de dinheiro fez com que pouco importasse o tipo de produto que eu produzia e que eu vendia. O importante seria o dinheiro, tá? Então, o dinheiro aos poucos ele foi ganhando essa importância, esse peso, ok? Em busca de novos mercados, consumidores e também de produtos, a Europa busca novas rotas, né? Foram criadas novas rotas, no caso, a Ásia. Esse movimento econômico denominamos capitalismo mercantil. Então eu abro esse período aí das grandes navegações, em que Portugal e Espanha despontaram como potências globais na época. Então, naquela tela anterior, a busca na tentativa de eu produzir mais, porque eu teria novos mercados consumidores, fez com que eu corresse atrás de dinheiro dos bancos, ok? Esses bancos, esses bancos me emprestavam esse dinheiro e eu poderia vender o meu sapato, que era lá em Sevilha, na Espanha, ser vendido em Gênova, por exemplo, em Roma, por exemplo, porque tinham sido criadas novas rotas comerciais, ok? Porém, pessoal, essas rotas comerciais para a Ásia se tornaram o grande interesse de todo mundo daquela época, de toda a Europa, basicamente, tá? Então, o que começou a ocorrer nessas rotas terrestres? Muitos saques, roubos. Então, essas rotas, de uma certa maneira, deixaram de ser seguras. Então, Portugal e Espanha iniciam um processo de navegação. Essa navegação, a princípio, era feita de forma localmente, então vocês estão vendo aí as rotas, né? Então, vocês podem perceber que essas rotas marítimas, elas sempre estão muito próximas ao continente e é através dessas rotas marítimas que Portugal e Espanha conseguem aumentar e criar uma rota segura para vender e comprar novos produtos, ok? Então aí eu tenho o início do capitalismo. Então vocês vão fazer os exercícios das páginas, né? 238 até 242. E na próxima aula a gente vai ver como que surgiu os novos métodos, né, do capitalismo. Esse foi o primeiro, ok? Que teve como braço principal a Europa. Nas próximas aulas a gente vai ver como que a Europa se posicionou em outras fases do capitalismo. Uma boa aula para vocês. Façam os exercícios e até a próxima aula.